Comprar uma casa pronta ou construir uma casa do zero? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, fica nesse vídeo que eu vou te explicar os dois pontos, os positivos e os negativos. Então, roda a vinheta. Seja muito bem-vindo ao mercado... Não, eu já falei isso, né? O que eu falei mesmo? Até esqueci. Beleza. Seja muito bem-vindo ao Mercado Imob. Eu sou Leonardo Diogo e já sabe, né? Não deixe de se inscrever. Isso é muito importante para o canal. Inclusive, é o que mais me motiva e me faz gravar esse vídeo aqui para você agora. Curta, compartilhe, já mande para o seu amigo, para o seu parente que precisa ouvir isso aqui, que precisa de um comparativo assim. Para a gente começar, eu vou falar basicamente os pontos de por que comprar uma casa pronta ou por que construir do zero, ou por que não fazer um desses dois. É importante lembrar que, mais do que qualquer coisa, parem inclusive de pensar no lado financeiro em um primeiro momento. Vamos pensar no lado do objetivo. O objetivo faz toda a diferença. Por quê? Porque você precisa saber, é o que eu sempre falo, eu bato muito nessa tecla inclusive, de qual é o seu objetivo na moradia. Precisa mudar rápido, posso esperar um pouco, preciso juntar muito dinheiro, posso me dedicar um pouco mais de tempo, não consigo, só tenho 3 meses, enfim, estou esperando um filho, meus filhos já estão criados, formados, preciso de um espaço para ter um cachorro, enfim, objetivos. Você precisa preencher essas coisas e aí sim ir atrás do seu objetivo, tá bom? Então, vamos falar primeiro do cenário de comprar uma casa pronta, que é uma grande maioria. Você provavelmente vai comprar uma casa ou de uma construtora, ou de um construtor, ou de uma família que está vendendo, que está se mudando, enfim, as famosas casas de revenda também, né? Quando é uma casa nova, é uma casa que ninguém nunca fez nada nela, mas se é uma casa de revenda, você vai ter uma história nessa casa quando você comprar. Então, alguns pontos positivos em uma casa que você compra já pronta. O primeiro deles, claro, é a economia de tempo. E quanto vale o seu tempo? O tempo faz toda a diferença, tá? Então, esse tempo você vai colocar para às vezes um bebê que você está esperando, um filho que está chegando de uma viagem e você precisa ter aquela casa pronta o mais rápido possível. Então é claro que vai fazer diferença você pensar em uma casa pronta. Outro ponto positivo é que você já está visualizando, você já está vendo o projeto. Quando você vê o projeto pronto, aquela casa já executada, é óbvio que isso é mais fácil, é óbvio que você já tem mais predisposição a entender o que é aquela casa, o que é aquele projeto, se ele te agrega, se ele te acrescenta, tá? Então, outro ponto é justamente esse, o quanto aquela casa já é pronta para você. E isso é muito bom, isso vale muito a pena. Um outro ponto também é que você já tem uma noção daquela casa dentro de um condomínio ou do loteamento, você já tem toda a noção daquele imóvel. Quando você constrói do zero, é um pouco diferente, hoje eu vou falar sobre isso também. Um outro ponto é com relação à parte financeira. Você sabe exatamente quanto aquela casa vai custar, né? E ainda tem um ponto de negociação. Você pode negociar aquela casa porque ela já está com valor fechado. Você está comprando de alguém, você pode chegar lá e fazer uma oferta, você pode chegar e utilizar do seu poder de negociação. Continuando nesse poder de negociação, um outro ponto que você também pode utilizar é do poder de troca, poder de barganha. Então, o que significa isso, Leonardo? Significa que se você compra uma casa pronta e você quer colocar um carro, um lote, um apartamento, outra casa no negócio, pode ser que isso seja possível. Então, é um benefício para você também comprar uma casa pronta. Um outro fator, e eu vou falar vários pontos positivos, porque não tem certo ou errado, tem pontos, tá? Um outro ponto positivo de uma casa pronta é o fato de você não sofrer com reajustes ao longo do caminho.
né? Quem acompanhou aí o canal, eu expliquei várias vezes sobre a questão dos custos de material que acabaram aumentando nessa pandemia, do próprio INCC, que é o Índice Nacional da Construção, né? Do custo de construção, da construção civil, também aumentou durante esse período. Ou seja, se eu trabalho com medo, se eu trabalho com receio, a casa pronta, a casa já feita, me parece até melhor. Então, pensem aqui, eu estou falando de tempo, eu estou falando de surpresas que podem diminuir ao longo dessa compra dessa casa, possibilidades de trocas e de negociações também. Então, tem vários pontos positivos em adquirir uma casa pronta, tá? Inclusive, nessa de custo de construção, tem todo um porquê, né? A gente sabe que os custos aumentaram, eles não vão regredir, dificilmente você vai ver custos de materiais diminuindo, caindo de forma alguma. Acredito que eles devem se estabilizar a partir de agora, mas não diminuir. Então tem todos esses pontos. Ah, Leonardo, mas e os pontos negativos com relação a comprar uma casa pronta? Tem pontos negativos? Claro, claro que tem. Um deles é justamente também do lado financeiro, aonde o bolso pesa mais, né? Por quê? Porque uma casa pronta, ela tem um lucro de incorporação. A incorporação ou a construção, ela tem um lucro envolvido. Quem construiu aquela casa não construiu para ganhar R$0, construiu justamente para ter lucro. Sendo assim, você vai pagar um valor bem considerável, um valor alto inclusive, para ter aquele imóvel, para ter aquele bem. O fato é, eu contei vários pontos positivos, os pontos negativos seriam mais com relação a esse custo também. Você paga para ter esses benefícios. A verdade é essa, tá? Um outro ponto negativo é com relação ao que eu falo de personalização ou a sua cara naquele imóvel, né, naquela casa. O que isso significa? Significa que pouco da sua experiência, pouco da sua vontade teve naquele imóvel. Você vai avaliar se ele adequa para você, mas não foi um projeto que partiu de você. Você está olhando e avaliando se aquele imóvel faz sentido, se aquela casa te agrada. Então, esse é um ponto negativo, porque normalmente vai exigir algum tipo de reforma, algum tipo de adaptação, algum tipo de melhoria para você, né? Normalmente, isso aí é bem comum, inclusive, esse tipo de situação. Ué, Leonardo, mas a pessoa compra um imóvel novo, por exemplo, e já faz uma reforma? É bem comum isso, inclusive. Por quê? Porque quando você passa para dentro daquela casa, você tem necessidades que não foram previstas justamente por você que vai morar. Uma casinha de cachorro, um espaço ali pro pet, um banheiro extra, uma ducha, um pergolado, enfim, coisas que para você faz sentido e na hora que aquela casa foi construída, né, ela não teve a sua consulta. Então, às vezes você vai ter que sim fazer uma adaptação, tá bom? E claro, falando aí do outro lado da moeda, para a gente não estender demais o conteúdo do vídeo, mas para a gente falar da construção de uma casa do zero. Vocês sabem bem que eu estou falando, inclusive gravando a websérie Casa do Zero, e é óbvio que eu vou falar de uma série de pontos positivos nesse sentido. Tem pontos ruins? Tem. Tem pontos bons, benéficos? Tem também. Então, falando sobre casa do zero, tem uma série de benefícios. Por quê? Construir uma casa do zero, por exemplo, te permite ter um projeto seu, um projeto único, um projeto autoral, um projeto que não necessite de reformas depois que a casa fica pronta. Ter uma casa do zero permite, por exemplo, que você acompanhe o processo daquela casa. Isso é bom. Muita gente não gosta, mas tem gente que gosta, que acha legal ver a construção do seu bem, da sua casa, do seu imóvel, aquilo subindo, é muito prazeroso. Tem muita gente que gosta disso. Eu, particularmente, adoro ver uma casa sendo construída, eu acho muito legal. Acho que vocês sabem disso, né? Um outro ponto que é positivo é com relação à forma de negociação. Você tem N formas de se construir uma casa.
Você pode escolher materiais diversos, você pode escolher acabamentos diversos, você pode escolher o arquiteto, a construtora, o pedreiro, o mestre de obras, você pode escolher esses profissionais que vão trabalhar no projeto e isso, claro, define tudo, né, como ponto positivo, porque aí você tem a mão no negócio, você tem a mão na casa que você vai construir para morar, você consegue mudar essas situações ao longo da casa. Um outro ponto, pessoal, é com relação à economia. A gente está falando de dinheiro no bolso, né, pessoal? Falei que a casa pronta tem um lucro. Nesse caso, a casa do zero, o lucro é de quem? O lucro é seu. O lucro é seu. O lucro é seu. O lucro é seu. Porque se você está construindo uma casa para você, ao final dessa casa, ela pronta, o lucro é seu. E olha, é difícil falar sobre lucro, muita gente me pergunta coisas relacionadas a quanto custa um metro quadrado. Vocês sabem que isso depende muito do tipo de projeto, da cidade, de quem vai executar essa obra, arquiteto, engenheiro, quem é que vai participar, do tipo de acabamento. São muitos fatores, pessoal, do tipo de terreno, inclusive, que eu falo sempre para vocês. Agora, com relação a ter o lucro dessa casa, muito difícil você construir uma casa do zero e não ter alguma valorização. É quase impossível, porque todo imóvel pronto se valoriza. Isso é fato. Então, uma valorização média, só para vocês terem ideia, gira entre 15% a 30% de valorização automaticamente quando o imóvel fica pronto. Ah, Leonardo, mas eu já tive valorizações maiores. Sim, eu também já tive, mas eu não posso chegar aqui, ser irresponsável e falar de uma valorização acima da média do mercado, tá? Mas até valorizações acima, 40%, 50%, isso também pode acontecer. Mas entre 15% a 30% é bem comum. Então isso é claro que é um fator positivo, é um fator que incentiva, por quê? Você fez a casa e passa a subir o patrimônio. Você acrescentou ao seu patrimônio. Desde que você more, ou se você quiser vender, ainda vira lucro, né? Um outro ponto que é positivo é porque te dá o poder da escolha da região. O poder da escolha do seu terreno. Então são vários poderes de escolha. Notem, a escolha é um dos principais fatores de uma casa do zero. Percebam que o tempo todo eu estou falando sobre escolhas, poder. Você tem o poder de muitas escolhas. No caso de uma casa pronta, você tem o que eu chamo de economia de tempo e economia de risco. É claro que construir uma casa do zero tem, teoricamente, mais riscos do que comprar uma casa pronta, certo? Então, são balanças. Não tem como colocar isso de uma forma que um é melhor ou outro é melhor. Não tem jeito. É uma questão de o que você acha melhor. Eu acho incrível construir uma casa do zero, tem uma série de benefícios nisso, é um assunto que eu gosto de falar, que eu gosto de gravar para vocês, mas tem gente que prefere comprar pronto e o mercado vai continuar funcionando dessa forma por muitos e muitos anos. Quem sabe até muitas décadas ainda nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato, tá? Qual que é o ponto negativo, só para a gente chegar já no finalzinho desse vídeo? Qual que é o ponto negativo de construir uma casa do zero? Olha, você tem sim uma exposição maior de tempo dedicado, porque você precisa de tempo para fazer essa casa acontecer, essa casa ficar pronta. Você tem a possibilidade de um aumento dos materiais durante essa construção. Lembrando que mesmo que você tenha aumento, mesmo que você tenha custo de construção subindo, a valorização também acompanha, tá? Então é só uma questão de noção mesmo. Ficou mais cara a casa, ela valorizou. Isso é fato. Com relação a essas possibilidades que podem acontecer como pontos negativos, tá bom? Claro, pode acontecer outras coisas numa casa do zero, sim, às vezes algum tipo de impedimento, empecilho com relação à documentação, algumas coisinhas que podem acontecer ao longo do tempo dessa obra, alguma documentação que trave ali durante 1 mês, 2 meses, mas são coisas naturais também que podem acontecer, inclusive, na compra de uma casa já pronta. Então, são só ambientes diferentes, tá? Às vezes, na casa do zero, você vai demorar um pouco, ter alguma dificuldade na prefeitura,
e com uma casa pronta você vai ter uma dificuldade com a construtora que você está comprando ou com a imobiliária. Então, depende. Não dá para colocar um ponto totalmente positivo e nenhum totalmente negativo, tanto em comprar uma casa pronta ou construir sua casa do zero. Então, se você gostou do vídeo, clique, no curtir aqui embaixo, comente o que você acha melhor. Você acha melhor comprar uma casa pronta ou construir do zero? Eu quero saber o que você acha disso, o que você tem de opinião também, tá? E acompanhe o canal, continue como inscrito, continue divulgando que a gente tem um próximo vídeo na outra semana. Valeu!